Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Zacarias. Zacarias, capítulo de número 4, verso de número 10. Amém? Zacarias 4, verso de número 10, que diz assim: Quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas? Eles ainda verão com grande alegria a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Amém? Vou repetir. Quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas? E é sobre essa parte do versículo que eu gostaria de ministrar aos nossos corações nessa hora. Quem ousa, ou como nós podemos, igreja, desprezar o dia das pequenas coisas, ou as pequenas coisas que o Senhor tem feito sobre a nossa vida? Vira para o irmão que está ao seu lado e diga: tudo tem um começo. Pode ser com mais fé, declare: tudo tem um começo. E vocês já repararam que há momentos que nós olhamos aquilo que nós estamos construindo em Deus e nós pensamos: é tão pequeno, é tão simples, é tão diferente daquilo que eu imaginei. Quem já viveu isso? Ou quem já pensou por isso? Olhar o início da sua construção, seja ela no âmbito espiritual ou não, seja ela no âmbito do seu relacionamento com Deus, ou no seu físico, no seu dia a dia. Talvez a gente olhe para aquilo que nós estamos começando a construir e a gente possa bater uma tristeza ou um sentimento de inferioridade. Muitas vezes a gente pensa: é tão pequeno, é tão simples, é tão diferente daquilo que eu imaginei. E olhando para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver justamente esse contexto no livro de Zacarias, capítulo de número 4, verso de número 10. Aqui a Bíblia vai falar que esse povo estava reconstruindo o templo do Senhor. E se nós formos olhar a história do povo de Deus, a gente vai ver que Davi ele se levanta e fala: vou construir um templo e vai ser grandioso. E Deus se apresenta a Davi e declara toda aquela história que nós conhecemos: olha, Davi, você não vai poder, mas quem vai construir vai ser o seu filho. E agora Salomão ele se levanta para construir o templo do Senhor. Porém, o início daquela construção de Salomão foi muito grande, porque tudo que Salomão iria precisar, ouro, prata e todo o luxo que Davi conquistou, ele deixou acessível para que Salomão construísse. Então o início desse projeto do templo do Senhor foi maravilhoso. Porém o tempo vai passando, ora o povo de Deus se levanta em louvor e adoração, ora o povo de Deus peca. E essa história que nós vamos conhecendo até que chega esse exato momento. A Bíblia vai dizer que o povo do Senhor, ele peca. Deus leva cativo o povo por 70 anos em Babilônia. E ao findar desses 70 anos, igreja, o socorro de Deus vem, porque o rei Ciro se levanta e traz libertação ao povo e permite com que os exilados voltem para sua terra. E quando os exilados de Deus voltam para suas terras, eles colocam no seu coração: vamos reconstruir o templo que Salomão antes havia edificado. Só que o começo dessa reconstrução foi diferente. Não foi da mesma maneira com que Salomão construiu. Vocês lembram que eu falei? Que Salomão começou a construir o templo com tudo aquilo que ele precisava? Agora o povo estava nesse processo de reconstrução do templo. Porém, eles começam a ficar desanimados. Eles começam a ficar tristes. Eles começam a não ter mais ânimo nessa construção. Por quê? Porque eles acreditavam que estava pequeno. Mesmo que eles tivessem o recurso, que o rei liberou alguns recursos para eles, mas olhando para aquilo que eles estavam fazendo hoje, diante daquilo que foi feito lá atrás,
eles acharam que eram pequeno demais. Então agora Deus levanta o profeta Zacarias. Zacarias, quando olha aquela situação, o que Zacarias faz? Zacarias chama o povo e declara essa palavra de ânimo para o povo. E o que Zacarias vai dizer? Justamente isso. Quem é que despreza as coisas pequenas? Zacarias estava trazendo esse ânimo, declarando: nós não podemos desanimar. Nós não podemos permitir com que o nosso coração fique desanimado com o começo. Nós não podemos ficar desanimado com aquilo que muitas vezes nós parecemos que seja tão pequeno. Porque nós precisamos entender que Deus também habita nas coisas pequenas. O nosso Deus, Ele é Deus de misericórdia. E seja no grande ou no pouco, Deus está presente. E a Bíblia ainda é mais fiel quando Ele declara: seja fiel no pouco, que sobre muito eu te colocarei. Então, igreja, nós precisamos entender que o reino de Deus, como o pastor ensinou, ele começa como uma semente. Uma semente que é tão pequena. Uma semente que é tão, como que eu posso dizer, invisível, silenciosa. Mas dentro dessa semente existe um propósito completo. Isso é a presença do Senhor. Então a gente vai começar a pensar sobre isso, que nós podemos estar vivendo talvez um ministério pequeno. Nós podemos talvez estar vivendo um negócio que parece tão simples. Às vezes a gente acha que é tão simples, mas tão pequeno, que a gente nem tem coragem de dizer que nós estamos fazendo aquilo. Quem já se pegou em uma determinada situação que alguém fala: você faz, você vende, mas eu não sabia. Por que ninguém sabia? Porque por a gente acreditar que é pequeno, por a gente acreditar que é simples, por a gente olhar para o nosso externo e ver que, nossa, tem pessoas que têm coisas tão grandiosas, tem pessoas que têm, sabe, algo já está construindo, já está perfeito, então o meu eu vou me recolher e vou ficar aqui nesse espaçozinho. E a gente acaba não dizendo aquilo que nós estamos fazendo, porque a gente acredita que é pequeno. A gente acredita que é simples. Eu só tenho só isso. Eu só tenho só isso aqui para oferecer. Quem aqui talvez não ficou constrangido por ter uma oferta pequena? Quem aqui já ficou constrangido porque o seu dízimo é tão pouco? Não despreze o início das coisas pequenas. Porque quando nós somos fiel no pouco, Deus, Ele vai nos colocar no muito. Amém? Não despreze o início do seu crescimento espiritual. Ou talvez você pode ser aquele que lá atrás era aquele que orava. Você pode ser aquele que lá atrás você era aquele que dava 100% para Deus e você vivia um relacionamento de intensidade, um relacionamento onde Deus era sempre a sua primazia. E por determinada circunstância, hoje você se encontra tentando reconstruir o seu relacionamento com Deus. A ponto de você fazer: poxa, Senhor, mas antes eu orava tanto. Senhor, antes eu estava tão presente e hoje tudo que eu tenho é tão pouco diante daquilo que eu fazia. Não despreze aquilo que parece pequeno. Não despreze o início das pequenas coisas, porque na nossa fidelidade, Deus, Ele vai restaurar. Amém? Deus, Ele vai restaurar. Então a gente aprende que pode parecer pequeno, mas não é, porque Deus está. E aonde Deus está é o suficiente para grandes milagres acontecerem. Tá bom? Não despreze, nós não podemos desprezar a nossa fase de aprendizado. Quantas pessoas desprezam a fase de aprendizado? Não, mas eu ainda não sei, eu só estou aprendendo. Que bom!
Que bom que nós estamos aprendendo. Porque lá na frente a gente vai estar aprendido e nós vamos ensinar. Amém? Eu lembro, é como se você estivesse começando a cantar. Já viu a pessoa que está começando a cantar? Ela fica até de vozinha baixa, né, Pastor Santos? Viu, Pastor Santos, agora aqui lembrei. Não, é porque eu ainda não sei, então eu vou me recolher aqui no meu pequeno. Não despreza isso. Nós não podemos desprezar, e eu vou fazer questão de bater nessa tecla. Não podemos desprezar. Ainda que pareça simples, ainda que pareça que temos poucos recursos, ainda que pareça que os nossos passos, igrejas, estejam lentos. E a ansiedade do nosso coração é querer ver terminado. A ansiedade do nosso coração é querer ver, sabe, esse projeto se concretizar. E parece que talvez no seu coração ou no meu coração pode parecer que está demorando. Quantos aqui já tiveram tanta ansiedade por ver algo terminado, ter tanta ansiedade por ver aquele desejo, aquele sonho realizado, que por parecer que está demorando, a gente acaba desistindo? Nós não podemos fazer isso. Amém? E a Bíblia Sagrada, ela é cheia de histórias que eram tão pequenas e que se tornaram grandes. Se a gente for lembrar de Moisés, é maravilhoso a gente falar que Moisés foi aquele que liderou um grande povo. É maravilhoso a gente falar que Moisés foi aquele que subiu ao monte e ficou ali com o Senhor em oração por 40 dias. É maravilhoso a gente ver toda essa história de Moisés, mas para que Moisés chegasse aonde ele chegou, teve um começo. E qual foi o começo de Moisés, igreja? Foi na sarça? O começo de Moisés foi algo simples e pequeno. Uma mãe que foi contra um decreto, teve um filho, colocou num cesto e declarou: a história dele vai ser diferente. Talvez o que aquela mãe estava fazendo era só querer proteger o filho. Talvez ela não conseguiu imaginar a grandiosidade do simples que ela estava fazendo. Talvez a mãe de Moisés, quando colocou Moisés no cesto, só estava visualizando isso. Eu só estou protegendo o meu filho. Mas Deus estava olhando e dizendo: ela não está protegendo o filho dela, ela está protegendo o grande libertador. Pequeno, um cesto, um desejo de proteger o seu filho. Mas para Deus, um grande líder e libertador do povo de Deus. E talvez a gente olhe a nossa história e fala: eu só estou fazendo isso aqui para sobreviver. E o que Deus talvez está querendo falar ao seu coração é: filha, não é só isso não, eu tenho coisas muito maiores para você, mas você não pode desistir nesse começo. Você não pode voltar atrás nesse começo. Você não pode desistir por achar que não vai dar certo. Só continua que você vai ver o que eu vou fazer. Jogamos uma semente. Não sabemos qual vai ser o tamanho da árvore, mas sabemos que ela vai crescer. E é quando a gente não está vendo que as coisas acontecem. A Bíblia vai declarar que o irmão de Moisés colocou a sua vara debaixo da terra. Ninguém estava vendo, mas ela estava florescendo, mesmo quando ninguém via. Ainda que você não veja, ainda que eu não consiga ver o fruto do meu penoso trabalho, o fruto do seu penoso trabalho, mas em Deus, se tiver em Deus, vai crescer. Se tiver em Deus, vai florescer.
Será que vai dar certo? Tá em Deus? Vai dar certo. Será que eu vou conseguir? Está em Deus? Vai conseguir. Também a Bíblia vai falar da história de um pastor. O pastor esquecido pela sua família. A Bíblia vai declarar que o começo de Davi, do filho de Jessé, foi pequeno. Tão pequeno que ele foi esquecido quando o profeta chegou. Gente, o povo estava em batalha. O povo estava numa situação difícil. Mas o verdadeiro guerreiro, aquele que estava disposto a lutar, estava esquecido. Ninguém conhecia ele. Saul estava de frente a Golias com um grande exército. Mas aquele que realmente estava disposto a dar a sua vida, realmente aquele que confiava no Senhor, estava cuidando das ovelhas do seu pai. E quando Davi vai e encontra os seus irmãos, cumprir uma missão de seu pai, ele ainda é desprezado. Olha que incrível, que loucura. Aquele que realmente estava disposto a enfrentar era aquele que ninguém deu nada. Era aquele que estava esquecido. Mas diante daquela situação ele se levanta. Mas qual foi o começo de Davi? Qual foi o começo de Davi? Ser esquecido pelos homens, mas ser lembrado por Deus. E talvez o nosso começo seja assim, no anonimato, no esquecimento. Ninguém está lembrando de você. Ninguém está lembrando do que você faz. Ninguém está lembrando daquilo que você é capaz. Mas olha, não é porque nós estamos esquecidos pelos homens que Deus não está nos vendo. Não é porque o seu trabalho não está sendo reconhecido pelos homens que Deus não está observando. Eu amo o Senhor porque os olhos de Deus estão em todo lugar. Então os olhos de Deus também estão sobre a sua vida. Os olhos de Deus também estão sobre aquilo que nós estamos fazendo no oculto, quando ninguém vê, sejam atitudes boas ou sejam atitudes ruins. Os olhos de Deus estão nos vendo. Eles estão nos vendo. Então o começo de Davi foi assim, no campo, esquecido. Quem já se sentiu assim em algum momento? Esquecido. Só lembra de mim quando precisa de alguma coisa. Talvez você seja aquele que alguém só se lembre de você quando você tem alguma coisa a oferecer. Mas não veja isso com olhos ruins, igreja. Veja como isso como um início de algo maravilhoso que Deus vai fazer. Veja isso como algo, como o início de algo grandioso que Deus vai fazer. Aí às vezes você está lá postando que você vende, aí a pessoa fala para você: nossa, mas eu queria tanto isso aqui. Tu fala: mas eu vendo isso. Inclusive eu te mandei mensagem dizendo que eu estou vendendo. Esquecido. Mesmo quando a gente talvez queira se fazer ser notável, se Deus quiser que a gente ainda fique esquecidos, a gente vai ficar. E glória a Deus, porque em Deus tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. Então talvez o nosso começo, as nossas coisas pequenas, sejam um anonimato.
Mas quando Deus precisar daquilo que você tem, daquilo que Ele te deu, é Ele quem vai te chamar. Foi o próprio Deus que, através de uma missão do pai de Davi, chamou Davi. Ei, Davi, eu preciso que você vença essa causa para o meu povo. Ei, Davi, eu preciso de você para enfrentar esse gigante e honrar o meu nome e fazer com que o meu povo não passe por vergonha. E assim. Então eu e você, nós não podemos ficar chateados porque por algum motivo nós não estamos sendo lembrados. Deus está trabalhando no nosso anonimato. Deus está trabalhando enquanto eu acredito que é até uma ação de Deus algumas pessoas nos esquecerem de nós. Porque enquanto Davi estava escondido, ele estava ali cuidando das ovelhas do pai dele, Deus estava trabalhando ele. Deus estava fazendo mover sobre a vida dele. Deus estava fazendo com que Davi ganhasse confiança. Deus estava fazendo com que Davi ganhasse, como eu posso declarar, tivesse uma autonomia para crescer no anonimato. E tem pessoas que precisam do anonimato para poder crescer. Então, o começo de Davi foi o quê? Campo e anonimato. Mas hoje é impossível falar de Davi e não dizer que Davi herdou o trono da promessa. É impossível não falar de Davi, não falar do gigante. É impossível falar de Davi e não falar das coisas grandes que Deus fez sobre a vida de Davi. Igreja, não despreze o início das coisas pequenas. Na nossa fidelidade sobre o pouco, Deus vai nos colocar no muito. E para o irmão que está ao seu lado não dormir, sacode ele e declara: não despreza o seu início. Sacode mais uma vez e declara: não despreza o seu anonimato. Deus vai te fazer herdar a promessa. Você pode dar um glória a Deus? Toda a história da Bíblia Sagrada, gente, foram de pessoas que começaram no pequeno. Mas está demorando tanto, meu pequeno. Eu já queria estar lá. Quanto tempo? A Bíblia vai dizer sobre uma jovem que o começo dela foi... Você olharia, talvez as pessoas olhariam para aquela jovem e falavam assim: é só mais uma. Esther, Hadass, órfã. Talvez Esther olhasse para ela mesma e pensasse: eu sou órfã, criada pelo meu primo. Será que eu vou casar? Será que qual vai ser o meu futuro? Será que na cabeça dela, igreja, ela não imaginou 1 milhão de coisas? Eu acredito que ela imaginou um futuro para ela, mas eu acho que talvez não podia passar na cabeça dela que ela seria a rainha. E Deus, Ele é assim. Ele pega as coisas loucas e faz delas, sabe, nas mãos dele. E talvez o que a gente esteja pensando é só o básico para a nossa sobrevivência. Eu estou fazendo isso aqui porque eu só quero conquistar isso aqui está bom para mim. Mas Deus vai além.
Os planos de Deus vai além. Talvez a gente só esteja olhando para a nossa necessidade de hoje, mas o que nós temos guardado em Deus é maravilhoso. Quantos testemunhos a gente vai ver de pessoas declarando: eu nunca imaginei que eu vivesse isso aqui. E é assim que Deus faz. Mas Esther só viveu o sobrenatural porque ela viveu primeiro o início de algo pequeno. Então a gente vai ver que como foi o início da história de Esther. Uma jovem judia, exilada, sem posição aparente, no anonimato, no exílio. Além de ela ser órfã, ela estava exilada. Mas onde Deus fez ela chegar? Deus fez com que Esther, fosse aquela que preservaria o povo. E como nós podemos pensar tudo isso? A história de Esther em ser rainha, de Davi e de Moisés e todos os outros homens e mulheres da Bíblia Sagrada que tiveram esse início dessa reconstrução de algo pequeno até Deus permitir com que eles chegassem a algo grande, foi um trabalhar de Deus para que quando esse grande chegasse, não fosse só sobre a vida deles, mas fosse para um propósito de Deus. Por quê? Porque quando a mãe de Moisés tem essa atitude tão pequena de colocar Moisés num cesto, e quando Moisés fica grande, olha só, essa atitude pequena fez com que Moisés liderasse esse povo. Aí de Davi a mesma coisa. Deus vai fazer com que Davi não seja somente um rei, mas seja aquele que libertou o povo das mãos do gigante Golias e de todo o exército inimigo. Davi foi aquele que enfrentou batalhas e preservou o povo de Deus. E aí agora a gente vai ver novamente Esther, uma menina que começou órfã, exilada, sem perspectivas, sem futuro, mas que na fidelidade dela com Deus, Deus fez com que ela se tornasse rainha para preservar o povo de Deus. Foi rápido, mas é sempre assim. Então, o que nós temos que viver? Qual deve ser a nossa conduta? Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez, honrando o Senhor, se alegrando na sua fidelidade com o Senhor, se alegrando por onde Deus está fazendo você estar. Não, nós não podemos nos tornar aquelas pessoas que por estar no pouco a gente desanime e faça de qualquer jeito. É só isso aqui. A minha casa só tem 2 cômodos. Tô sem ânimo para limpar essa casa. Só tem 2 cômodos. Não era nem onde eu gostaria de estar. Esse negócio aqui, só tudo bem, eu só vendo isso aqui, tá bom. Eu só faço essa oração aqui de 10 minutos e agradeço a Deus e tá bom. Eu só vou em mais um culto, não sei, tá bom, sei lá. Não. Se é o que eu tenho hoje, o meu carro não é nem uma Ferrari. Nem vou aqui passar o aspirador, deixa do jeito que tá. Deixa pra lá. Nem vou trocar a roda dele, deixa essa roda, esse pneu careca aí. Percebeu como a gente tem essa intrínseco dentro da gente não ser grato e não olhar Deus nas pequenas coisas? Se a gente não é fiel no pouco,
Se a gente não zela e se alegra com pouco, como Deus vai nos fazer chegar no muito? Eu vou limpar minha casa aqui, esses 2 cômodos, porque quando Deus me der uma mansão, obrigada, alguém recebeu. Eu vou saber como fazer. Eu vou ser fiel aqui nesse pouco, porque eu sei que quando Deus me colocar no muito, eu vou estar preparada para o que Deus vai fazer. Se o músculo igreja não for trabalhado hoje, como ele vai segurar grandes quilos? Para que você consiga segurar 5 quilos, que eu acho já muito. 5 quilos de arroz? Quem vem no mercado morrendo com 5 quilos de arroz? Eu, Deus. Por que eu não aguento? Porque eu não tenho um músculo trabalhado. Mas aquele que tem o músculo trabalhado, ele segura. Se nós não nos prepararmos hoje, como nós vamos viver a grandiosidade de Deus para a nossa vida? Se você não preparar a sua oração hoje, como você vai viver grandes momentos com Deus? Se você não tiver um cômodo da sua casa, nem que seja aquele escondido, aquele que ninguém despreza, mas se você não cuidar dele e levar ele como seu quarto de guerra, eu não vou fazer um quarto de guerra porque eu não tenho um quarto nessa casa para separar. Oi? Sei lá, usa o banheiro, prepara o banheiro, o quintal. Não é o quanto a gente tem, mas é sermos fiéis com o pouco que Deus tem nos dado. Repita comigo, não é o quanto eu tenho, mas é minha fidelidade pelo pouco que Deus tem me dado. Vocês conseguem entender isso? Então, olhe, quando nós vamos olhar, para terminar, hoje nós vemos uma igreja aqui com muitos discípulos. Mas Jesus começou com 12, 11, 12. Não sei se ele podia ser considerado, mas amém. Dá glória a Deus. O pastor começou aqui a igreja com 2. Mas se ele despreza, só tem 2 pessoas, nem vou para lá. Porque é cômodo para gente pegar algo que já está encaminhado e está grande. É muito cômodo, é bom, eu queria, eu gostaria. Mas Deus não vai fazer assim. Deus vai nos aperfeiçoando, Deus vai nos moldando, Deus vai nos trabalhando. E aí, em muitos casos, a gente precisa sim começar com 12. Então, Jesus começou com 12. Deus começou com 1. Adão. Depois de Adão veio Eva. E depois de Eva foi crescendo e foi crescendo. E hoje, olha quanto nós somos. E Deus quer que a gente continue multiplicando. Mais uma vez, repita para o seu irmão: não despreze o início das pequenas coisas. Na sua fidelidade, no pouco, Deus vai te colocar no muito. Então, para terminar, o profeta Zacarias, quando o povo está reconstruindo o templo, o povo quando olha ali diz: poxa, está sendo tão simples, não é da maneira com que nós estávamos esperando. Deus usa o profeta Zacarias justamente para parar, fazer o povo se assentar, e Zacarias vai declarar essa palavra: pois aqueles que desprezam o dia das coisas pequenas, quem pode desprezar o dia das coisas pequenas? Ou não desprezem o pouco, não despreze os dias da sua pequenez, porque
Tudo tem um começo. Mas eu já estou nesse começo tanto tempo. Não importa. O importante é que nós venhamos ser fiéis ao Senhor. E na nossa fidelidade no pouco, Deus vai nos colocar no muito. Amém?